Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da Pandora. Esse é o nosso último vídeo da série com tudo que você precisa saber sobre fundos de investimento. A gente vai explicar de forma mais detalhada quais são as taxas que são cobradas pelos fundos e como que funciona a tributação de cada um dos tipos de fundo de investimento. Isso é um ponto importante para você saber. Além disso, a gente vai explicar também como que você declara seus investimentos na hora de declarar seu imposto de renda. Bom, a primeira taxa que a gente já falou bastante em outros vídeos é a taxa de administração. Quando você investe num fundo de investimento, você tem uma equipe profissional que está cuidando do seu dinheiro para você. Essa taxa é o que garante que eles vão ter fluxo de caixa, por exemplo, na empresa, para contratar profissionais bastante qualificados e fazer a gestão do seu dinheiro. Essa taxa é importante para garantir que a gestora vai ter a estrutura necessária para tomar boas decisões de investimento para você. É importante dizer que essa taxa não pode ser alta demais, porque senão ela pode acabar prejudicando os seus investimentos. Para fundos de renda fixa, normalmente essa taxa é pequenininha, menos de 1%. Quando a gente fala de renda variável, como fundos de ação, multimercado, fundos cambiais, essa taxa tende a ser um pouco maior, até porque você precisa de uma gama maior de profissionais especializados para conseguir fazer a gestão do seu dinheiro. Nesse caso, as taxas normalmente ficam entre 1,5% e 2% ao ano sobre o seu patrimônio. Essa é uma taxa que você vai pagar independente da performance do fundo. Então, mesmo se o fundo, por exemplo, não conseguir bater o benchmark, a taxa de administração vai ser cobrada. Em segundo lugar, vem a taxa de performance. Essa, nesse caso, só é cobrada se o gestor estiver fazendo um bom trabalho e estiver superando o benchmark. O benchmark é aquela comparação que a gente usa, né? O índice de comparação para o fundo. Então, quando a gente fala de fundos de ações, normalmente é o Ibovespa. Quando a gente fala de fundos multimercado, fundos de renda fixa, a gente está falando do CDI. E aí, a partir desses índices, a gente vai conseguir ver se o fundo está realmente conseguindo fazer um bom trabalho. Então, sempre que você for ver a performance do seu fundo, ele vai mostrar, por exemplo, a performance absoluta, 10% no ano, e a performance versus o benchmark, então 200% do CDI, por exemplo. Nesse caso, essa taxa é muito importante para alinhar os objetivos do gestor com os seus objetivos. Como ele só vai ganhar essa remuneração se o seu dinheiro estiver rendendo, vale a pena pagar essa taxa, porque isso garante um bom trabalho. Normalmente, essa taxa fica ali em torno de 20% da rentabilidade. Então, se você teve um fundo que performou 10% e o benchmark era 6%, você tem uma diferença de 4% aí. Os 20% vão ser cobrados em cima dessa taxa. Então, a gente está falando de 0,8% da rentabilidade vai para o gestor para remunerar ele pelo bom trabalho que ele fez naquele período. Alguns fundos têm taxa de performance semestral e outras anual, mas isso não muda muito para você no dia a dia. Bom, além de pagar as taxas para o gestor, você vai pagar um imposto de renda sobre a rentabilidade dos seus investimentos. Muita gente assusta quando a gente fala isso, mas é importante dizer que é super simples, porque você recebe o dinheiro quando você resgata já descontado do imposto, então você não precisa ficar se preocupando em pagar esse imposto em fundos de investimento, diferente, por exemplo, de compra e venda de ações, que você precisa fazer o pagamento de forma separada. Mesmo com esses impostos, os fundos superam de longe, na média, investimentos que são isentos, como a poupança, por exemplo. Então acaba não compensando ficar nessa modalidade só porque não tem imposto de renda. O tipo de imposto vai variar pelo tipo de fundo. Então quando a gente fala de fundos de ação, por exemplo, tem uma alíquota fixa de 15% em cima da sua rentabilidade que vai ser cobrada quando você resgatar. Quando a gente fala de fundos multimercado, por exemplo, eles são enquadrados na tributação de longo prazo. Isso quer dizer que é uma tributação regressiva que te incentiva a deixar seu dinheiro mais tempo lá. Então, por exemplo, se você deixar o dinheiro menos de 6 meses, você vai pagar 22% de imposto de renda. Se você deixar o seu dinheiro no fundo entre 6 meses e 1 ano, você vai pagar 20%. Esse valor cai de 1 ano a 2 anos para 17,5% e acima de 2 anos você vai pagar 15%. Isso é uma medida que é feita também em títulos de renda fixa e outros tipos de ativo para incentivar os investidores a realmente deixarem o dinheiro no longo prazo. Isso acaba beneficiando aqueles que são pacientes mesmo para dar tempo para o investimento render e não ficam tirando e colocando em diferentes lugares. Então é muito importante olhar para isso também se você tiver que resgatar algum investimento seu, para entender em qual deles você vai pagar uma taxa menor e não prejudicar sua rentabilidade. Além disso, a gente tem fundos de curto prazo, que são fundos que são voltados mesmo para fazer investimentos mais rápidos. Nesse caso, eles seguem as 2 primeiras alíquotas dos fundos de longo prazo, ou seja, se você deixar menos de 180 dias é 22%, se você deixar mais do que 180 dias, que seriam ali mais ou menos 6 meses, você vai pagar 20%, e depois disso a alíquota não muda mais.
Se você já foi ler sobre fundo de investimento, você deve ter ouvido falar do Come Cotas. No primeiro vídeo a gente explicou o que são as cotas, mas basicamente a cota é o pedacinho do fundo que você está comprando. É como se fosse um prédio e você comprou um apartamento. Esse apartamento são as suas cotas do fundo. E é através delas que a gente acompanha a rentabilidade. Isso garante com que todos os investidores tenham a mesma rentabilidade e que o dinheiro deles não se misture. Para fazer a cobrança do imposto de renda, a gente tem o Come Cotas. Então, basicamente, o seu número de cotas é constante e elas vão se valorizando e por isso seu dinheiro rende. No final de maio e no final de novembro, a gente tem o Come Cotas, ou seja, o seu número de cotas diminuiu um pouquinho, já tirando o volume que corresponde ao imposto de renda que você tem que pagar sobre aquele investimento. Bom, depois de tudo isso, quando chegar a hora de declarar seu imposto de renda, você tem que colocar seus fundos lá, apesar do imposto já ter sido cobrado. Para isso, você tem que ficar de olho em alguns critérios. Na hora de você declarar seu imposto de renda, você vai receber da corretora um informe de rendimentos que vai ter todas as informações que você precisa. Você basicamente tem que ir lá na aba do programa da Receita Federal e colocar quanto foram os seus ganhos. Dependendo do tipo de investimento que você fez ou da rentabilidade que você teve, a corretora já vai te explicar em que parte do imposto de renda você tem que declarar seu investimento e se ele é tributável. É importante lembrar que você vai precisar declarar cada fundo separadamente. Então você vai receber da corretora o CNPJ, qual foi o rendimento e todas as informações necessárias, preenche lá no sistema e ele vai te dizer se está faltando alguma coisa. É responsabilidade da corretora te mandar essas informações, então fica de olho no seu e-mail quando estiver perto da época da declaração do imposto de renda. Esse foi o último vídeo da série com tudo o que você precisa saber sobre fundos de investimento. A gente espera que se você chegou até aqui, você já tem todo o passo a passo, as ferramentas e as informações para tomar a decisão de onde colocar seu dinheiro. E você já sabe que essa é uma modalidade segura e que conta com profissionais cuidando do seu dinheiro para você. Tem muitos benefícios para o cliente final e como tem muitas opções no mercado, é importante você estudar e olhar uma a uma para tomar a melhor decisão mesmo de onde investir. Se você perdeu algum vídeo, é só clicar aqui nos cards para ter todas as informações que você precisa para começar a investir em fundos. Não deixa de seguir o canal para não perder as próximas informações e obrigada!